Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero abordar um princípio fundamental das Escrituras que tem implicações difíceis, até radicais, na prática. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 978 sobre os reis de Judá. A democracia como forma de governo cresceu muito nos últimos 250 anos. Mas o conceito não é moderno. Séculos antes de Cristo, a República Romana utilizou um sistema conhecido como democracia representativa, e a cidade grega de Atenas usou um modelo de democracia direta. Quando Jesus começou a pregar, ele não falou de introduzir uma democracia eclesiástica. Não pediu que seus seguidores elegessem apóstolos. Não fez pesquisas para sondar a opinião pública sobre seus ensinamentos. Ele disse, em Mateus 4, versículo 17, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A nação santa, descrita por Pedro em 1 Pedro 2, e fundada por Jesus, é um reino, uma monarquia absoluta. Não é uma democracia. Jesus mesmo afirmou ter toda a autoridade e exigia obediência a todas as suas ordens, em Mateus 28. Apesar da clareza das Escrituras sobre a natureza do governo celestial, muitos tentam transformar o reino em uma democracia, quando deveriam aceitar a palavra do rei como absoluta e final. Muitos se consideram capazes de atualizar e melhorar os decretos de Jesus. Vamos pensar em alguns exemplos práticos, embora talvez difíceis. O rei Jesus defendeu a definição original do casamento: heterossexual, monógamo e vitalício. A definição dada por Deus no Jardim do Éden. Mas muitas igrejas aceitam divórcio por qualquer motivo, e algumas até defendem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Seguindo a sociedade que se afasta cada vez mais dos princípios bíblicos, muitas igrejas nem se preocupam em ensinar sobre a necessidade do compromisso do casamento, apoiando relacionamentos íntimos de pessoas que recusam se casar. Outro exemplo, o rei Jesus escolheu seus embaixadores para divulgar sua mensagem. Eles transmitiram qualificações específicas para aqueles que serviriam como pastores, também chamados nas Escrituras de presbíteros ou bispos. Entre outros pré-requisitos, ensinaram ser necessário que fossem homens casados com filhos crentes. Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3 falam sobre essas qualificações. Ao longo dos séculos, muitas igrejas têm abandonado esses ensinamentos, colocando homens sem filhos, solteiros e até mulheres nesse cargo. Algumas tradições religiosas até exigem o celibato dos seus líderes, rejeitando diretamente os ensinamentos das Escrituras. São apenas alguns exemplos do problema de seres humanos tentarem transformar uma monarquia absoluta em uma democracia. Jesus foi taxativo quando disse em João 12, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Os cidadãos fiéis respeitam a palavra do rei. E agora vamos falar de outros reis, reis de Judá. Pergunta 978. Coloque na sequência certa a morte dos seguintes reis de Judá: A. Asa, B. Josias, C. Roboão e D. Joás. A sequência certa seria C. Roboão, A. Asa, D. Joás e B. Josias. Para entender essa sequência, precisamos consultar o livro de 2 Crônicas. A morte de Roboão, filho de Salomão, é registrado no capítulo 12.
O neto dele, Asa, morreu anos depois, e essa morte é registrada no capítulo 16. A morte de Joás, registrada em 2 Crônicas 24, e de Josias em 2 Crônicas 35. Então a sequência é certa: Roboão, Asa, Joás e Josias. E mais uma pergunta envolvendo reis, verdadeiro ou falso? O rei de Gesur, que ajudou Absalão, era sogro de Davi. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo não é presidente eleito, ele não é governador escolhido pelo povo. Ele é o Rei dos Reis. Cabe a nós ser submissos ao nosso Rei. Não de discutir suas ordens ou tentar atualizar a sua palavra, e sim de obedecer o nosso Rei. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.